A partir de agora está no ar mais uma edição do programa De Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal, é o Legislativo bem mais perto de você. A apresentação é dela, Eliane, hoje com a presença ilustre da nossa querida presidente da Câmara Municipal, Miriam Vanessa. Muito boa tarde, Eliane, muito boa tarde, Miriam. Meninas, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Marcial. Um prazer estar aqui novamente, dessa vez com a nossa presidente da Câmara Municipal de Araras, Miriam Vanessa Pires Franzini. É uma honra estar aqui com a senhora presidente. Senhora. Seja muito bem-vinda nesta nossa primeira vez aqui no programa. Estou muito contente. A primeira vez é diferente. É, a primeira vez é diferente. Sempre. Bom, obrigada também. Bom dia a todos aí que nos ouvem. Eu sempre falo, a 107 é a rádio que eu gosto muito de ver, sabe? Eu me identifico bastante. Não pergunta para o Marcial, não, mas as pessoas que ouvem. Obrigado, presidente. Porque ninguém estava ouvindo aqui, viu? Que você estava desfazendo de mim também. Eu não estava fazendo. Você sabe que eu sou seu fã. E também a Liane, né, que é jornalista lá da Câmara Municipal. Fique à vontade, viu, Liane? Ela estava falando aqui que está um pouco nervosa, mas sabe o que acontece? Ela não apresentava o programa. É verdade. Né? E eu acho que nunca apresentou o programa, né? É a primeira vez? Em rádio. Em rádio? Foi a primeira vez. Tá. Isso. Então, aí eu falei pra ela, você vai apresentar, então a responsabilidade é sua. Porque às vezes os meninos vêm apresentar, são muito bons, inclusive, com a saída da Duda, enfim. Aí a gente achou até melhor, porque amanhã a gente sai e ela vai continuar. Perfeito. E o programa tem que continuar, sem né? dúvida. Então ela já tem que estar prática e ela tem uma voz muito boa. Sim. A gente está acertando muito essa parte de comunicação na Câmara. Dizem que ela canta muito bem também. Ah lá. Essa parte eu não tô sabendo. Eu também não tô, eu só ouvi Só dizer. no karaokê. É que nem caviar, a gente só ouve falar, nunca come, né? Miriam Vanessa, prazer enorme agora deixa eu vestir o personagem sério aqui de repórter. Seja muito bem-vinda, Miriam, um prazer enorme ter você aqui mais uma vez. Ontem mais uma sessão da Câmara, em alguns momentos um pouco mais aquecida, em outros momentos um pouco mais tranquila. Mas o que eu percebi ontem, eu até brinquei, eu estava aqui sozinho transmitindo a sessão da Câmara, me parece que nesse período que a gente vai se aproximando de eleição, as pessoas gostam de falar de si próprias, né? Então eu comecei até a brincar, porque tem alguns momentos na sessão da Câmara que parece uma lagoa de sapo. Eu, sabe aquela Verdade, coisa, né? nunca vi isso, não. É verdade, as pessoas ficam falando muito do que eu fiz, né? Tudo bem, é natural que a pessoa tem que aparecer, ela tem que comprovar aquilo que ela faz, mas o mais importante de tudo é a qualidade de vida do cidadão, porque vocês nos representam lá. E ontem nós percebemos que a Câmara Municipal teve uns momentos mais aquecidos que eu gosto, você sabe que eu gosto do embate, eu gosto desse tipo de coisa, só não entro no ringue porque não tenho porte físico para isso. Mas no microfone a gente consegue se defender. Eu gostaria de começar perguntando, o que você acha que da atual ação dos nossos vereadores, já que estamos em contagem regressiva para mais uma eleição municipal? Olha, Marcial, a gente tem a convivência ali diária, né? Mais com alguns, menos com outros, né? E a questão de afinidade até, né? Claro. Enfim. Vejo que tem sido, sim, uma Câmara muito participativa, né? Os vereadores, mesmo os que não comparecem muito, eles estão bastante trabalhando na rua, enfim, a gente vê esse tipo de atuação. E realmente a gente entra num momento delicado, num momento político, né? Então, acaba tendo aí alguns desconfortos e tudo mais. No entanto, o que a gente tem trabalhado, até a gente conversou isso ontem no intervalo, é para que a gente pudesse manter ali a harmonia, né, entre os parlamentares. Isso. Postura, né? Exatamente. Até, por exemplo, eu não gosto da Eliane, não tenho... Nem eu. Às vezes eu não gosto no sentido de, as ideias não batem, sempre está oposto, então não tenho muita afinidade com ela, beleza. Aí eu vou no plenário, em virtude disso, discutindo uma pauta, eu já provoco ela. Perfeito. Né? E aí ela, lógico, ela vem e rebate.
E aí, quem fala por último ganha, porque depois quem falou primeiro não pode falar depois, Sim, entendeu? Exato. Então fica uma situação um pouco chata. Então, assim, enquanto a gente perde tempo brigando dentro da Câmara, entre vereadores, o Executivo está feliz, porque ninguém está pegando o pé dele. Exatamente, é onde eu queria chegar. A gente gasta energia no local errado. Exato. Então, a gente tem sempre conversado sobre isso. Alguns atritos dá, porque a gente tem a base, tem a oposição, e aí tem as divergências de ideias, e muitas vezes as discussões são um pouco calorosas, e lógico, a gente não vai sair do plenário dando risada. Claro. Às vezes você sai realmente, às vezes ficou um pouco chateado, alguma coisa, mas isso que se resolve ali dentro, né? Então, eu vejo muito vereador da oposição se dar muito bem com o vereador da base, né? Às vezes não se dá com o próprio grupo, entendeu? Então, assim, e aí vai. E aí, de repente, tá aqui, tá tudo certo, tá legal, aí brigou aqui, vai lá no outro grupo, consegue outro grupo, e assim vai. Tem vários arranjos, vai né? Reciclando, né? Exatamente. Vai. Inclusive, Marcial, a gente vai ter um episódio aí, né? Um momento, a partir de julho, que esse programa ele vai ter que ser modificado. Né? Nem falei com você, mas já estou aproveitando. Eu tentei agendar com você uma reunião, já faz. É verdade? Eu não estou sabendo. Se você olhar no teu WhatsApp, você vai ver que eu mandei a mensagem para você. Preciso falar com você, Miriam, sobre o programa de rádio e tal. Eles não me avisaram. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque a rádio também não está aqui para prejudicar candidatura de ninguém, entendeu? Tanto é que é um horário doado pela rádio, um acordo que a gente tem com a Câmara, para exatamente vocês poderem passar a informação para os munícipes. Mas qual a pretensão aqui do programa? Né? É vir e falar sobre os projetos, o que foi apresentado, né? Qual a opinião também. Você sempre pergunta a nossa opinião sobre a cidade. Claro. Né? Então, querendo ou não, acaba divulgando o trabalho também do vereador. Sim. E nisso entra a questão eleitoral. No período eleitoral, todo mundo tem que ter igual condição na concorrência de um cargo público, né? Claro. Então, por exemplo, a pessoa que não é vereador, ele não vai ter acesso a um programa de rádio que ele vai lá na terça-feira. Perfeito. Né? Então, a gente não pode ter. Exato. Então, a gente, em comum acordo com a Promotoria de Justiça, né, que ela pediu uma regulamentação interna, inclusive bem severa para a gente no período eleitoral, não vai entregar moção, não vai fazer outros tipos de programas que a gente tem, vai ser bem complicadinho ali esse período para nós. Tá? Normalmente, em ano eleitoral, a Rádio Araras FM, ela breca o programa durante o período de campanha. Não, mas aí a gente vai pedir para você deixar a gente fazer uns programas com a Escola Legislativa. Aí tudo bem, a gente pode... A gente quer trazer os grêmios, a gente quer trazer algumas coisas que a gente está fazendo, uns trabalhos bacanas. Sim. Mas depois a gente conversa. Depois a gente conversa. É bom falar aqui, porque daí as pessoas ficam na expectativa, e é mais difícil é falar não pra gente, né? 12:09, você está acompanhando o programa De Frente com o Vereador, parceria da 107 com a Câmara Municipal de Araras, e na mão de Eliana, a pauta de hoje. Vamos lá, então. Olha, vamos dar preferência aqui nesta edição de hoje algumas situações aqui, né, que a presidente da nossa casa, né, Miriam Vanessa Pires Franzini, aborda constantemente no dia a dia. Ela que é assistente social, então eu gostaria de conversar um pouco com ela a respeito da situação aqui no município. O que nós temos enfrentado aqui, o que você recebe mais de reclamações ou mesmo elogios, por que não? Em relação ao município de Araras. Tá, obrigada pela pergunta. Eu realmente sou assistente social e é a minha área. E por ser minha área, é uma área que eu fico bem triste, sabe? Eu sempre, quando falo de assistência social em Araras, para mim, é sempre algo que me deixa muito triste. Porque eu tenho exemplos e já trabalhei e sou servidora de outro município, efetiva, né? E a gente sabe os modelos que tem e o trabalho que a gente pode fazer com essa população. População, criança, adolescente, mulher, idoso, deficientes. Eu venho da cidade de Leme. Então, o meu modelo de assistência social é de Leme. Então, lá a gente tem uma estrutura sensacional. Lá tem o centro de referência do autista, centro de referência do deficiente, centro de referência da mulher, centro de referência da criança. Então, quer dizer, são espaços que você conta sempre com assistente social, psicólogo, recreadores. No centro do autista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, diversos profissionais sensacionais. E aí, a hora que a gente sai de lá, eu afasto de lá para poder ficar aqui na cidade, para trabalhar mais essas questões, né, aqui,
eu me deparo com uma secretaria com recursos na conta, principalmente em fundos, né, especiais, no entanto, sem atividades. Por quê? Minha pergunta, né? Minha pergunta diária. E você perguntou isso para o Legislativo? Não, para o Executivo já. É assim, olha, durante 2 anos, eu fui muito parceira do Executivo, viu? Perdão, do Executivo. Do Executivo, isso. Eu fui muito parceira. Eu acho que a gente entrou lá e falou, não, todo mundo tem que estar no mesmo barco. Eu não vou lá ficar procurando pelo em ovo para ficar criticando. Sim. Eu tenho que me dispor a ajudar. E me dispus várias vezes. Eu já passei tipo um panorama, umas 3 vezes um panorama para o prefeito. E assim, olha, as minhas sugestões são essas. Claro que eu não sou a dona da verdade, mas, né, enfim. Então, o que acontece? Ele, não, legal, ele até achou bacana, e aí passa pra frente, aí não vai, né? Inclusive, são questões, assim, de recursos tipo mesmo. Assim, gaveta, é isso? As suas ideias são engavetadas? Eu acho que talvez ouve, passa, às vezes não vai pra frente, né? A gente sabe como que é também. Ele demonstrava muito interesse, até conversava sobre, né? Mas aí depois acabava não desenvolvendo. E aí também teve várias trocas, né? De secretários e coisa e tal. E aí foi. E aí me dói, é um tema que me dói bastante, mas eu tenho 2 coisas da assistência social que eu não consegui. O quê? Ficar quieta. Olha, vamos lá. A questão é a seguinte, eu fiz uma promessa pra mim, Miriam, que eu não ia mais ficar falando de assistência social. Isso foi em 2022 que eu falei comigo mesmo, no final do ano. Mas é a tua especialidade, Miriam. É a minha especialidade, exatamente por isso, porque é um sofrimento de verdade meu. É angustiante. É um médico que está vendo um hospital falindo e não consegue fazer nada. Você entendeu? Sim. Sabendo que pode dar o melhor atendimento e tem recurso para isso e não consegue, é mais ou menos isso. Então, já que eu tentei sozinha, eu não consegui, mas eu tenho esperança, eu sou super esperançosa. Eu não consegui agora, mas a gente consegue depois, entendeu? E aí eu fico angustiada com tudo isso. Então eu prometi e falei, não discuto mais assistência social. Até porque, como eu sou assistente social, vou ser mal interpretada, dizer que eu estou fazendo isso porque eu estou com raiva de X, Y, ou estou com inveja, inclusive, de X, Y, porque isso acontece, né, de fato. Principalmente por eu estar exposta, né? Então eu sou uma figura exposta, eu falo, mas depois vem a bronca, né? Eles aí fazem fake news, essas coisas erradas aí que políticos fazem contra a gente, e uma pena, né? Mas 2 coisas me chamaram muita atenção e aí eu fui mesmo. Cesta básica. A assistência social não se resume em cesta básica. Mas cesta básica faz parte de um socorro imediato, como benefício eventual. Benefício eventual é aquele que você socorre imediatamente. Ponto final. Nós ficamos aí no final do ano sem cesta básica. Ficamos um período no começo do ano sem cesta básica. Qual o motivo? Falta de pagamento de fornecedor. Então imagina, Leme, eu estou acostumada a ir lá e a secretária fazer um mutirão conosco para pegar a cesta básica comum, as doações que ela consegue de panetone, de caixa de bombom, desse tipo de coisa, e algumas outras coisinhas lá, né, e tudo mais. Que acaba incorporando mais. Exatamente. E aí coloca tudo isso como um acréscimo para o Natal. Claro. E eu acho isso super bacana. Também acho. Né? E aí, enquanto isso, Araras não deu a cesta. Você vê um município que aperfeiçoa todo o serviço, e aí eu venho para cá e, poxa, nem a cesta tem. Então, assim, angustiante, totalmente. Até tenho aqui, eu conversei, até tenho as minhas opiniões próprias, Marcial, que uma cesta básica hoje ela tem que ser repensada o que é uma cesta básica, porque o que era básico há anos atrás, que era uma cesta, hoje já não é mais. Cite alguns exemplos. Olha, por exemplo, eu vou dizer, a cesta básica na casa da Eliane é diferente da minha, né? Porque eu moro com 2 pessoas, a Eliane mora com 5 e o Caio mora com 10 pessoas. Entendi. E a gente vai receber a mesma cesta, né? Então, é complicado, porque para o Caio vai ser bem complicado, porque ele vai usar ali 10 dias a cesta. Exato. A Eliane já vai passar a usar 20 dias. Eu vou usar 30 dias, porque eu tenho 2 pessoas em casa. Perfeito. Mas eu me alimento do básico, e o básico hoje também significa ter uma proteína, na verdade ter as vitaminas vindas de hortifruti, enfim, tem tudo isso. Eu acho que coisas precisam ser repensadas. E outra coisa também que se avança, e já vi município fazer, porque eu gosto de pegar modelos também, viu, Marcial? Hoje, ração
faz parte de uma cesta básica. Ração canina, animal? Depende do animal. Olha, vamos canina, supor, de gato? Hoje eu vou na casa, eu sou assistente social, faço a visita para o Marcial, vejo suas condições e aparentemente como eu posso te ajudar durante esse tempo. Marcial, então a gente vai possibilitar isso e aí eu vejo, olha, mas o Marcial tem 2 cachorros lá que precisam, né, de alimento e tudo mais, e aí ele tem a quantidade de 2 cachorros qual, pode acrescentar isso, ou até mesmo um banco de ração. É assim, são coisas que eu vou te incentivar a ter o que comer. O seu animalzinho não vai passar fome, porque a gente vê muito animalzinho magrinho que fica sem comer. Então, porque às vezes a pessoa tem carinho, mas também não tem muita coisa, né? A ração, ela tem as vitaminas, e às vezes essa família vai alimentar com arroz, com coisas que hoje a gente sabe que está ultrapassado, né? Então, embora seja um animal de uma pessoa mais carente, a gente também deve dar esse tipo de atenção. Então, eu penso muito nisso também. Então, são modelos que a gente pode inovar. Araras é uma cidade que a gente pode levantar isso daqui. Eu tenho esperança, eu acredito. A gente tem condições para isso. Com todo respeito à cidade de Leme, Leme que você Leme, falou, né? Trabalho lá. Então, com todo respeito, né? Mas eu creio que Araras ainda é um pouco maior que Leme, né? Bem maior que Leme, né? Lá tem 100 mil habitantes. Então não dá para entender por que a gente não tem, pelo menos, a qualidade que tem Leme. Dá para entender. É a gestão. É a gestão. É a gestão, porque é uma construção. Tá. A principal coisa, Marcel, que eu sempre falo, o homem, para ele ter dignidade hoje, no sistema que a gente vive, o que ele precisa? Ter um trabalho. Um trabalho, dignidade. Bom, exatamente. A dignidade de um homem hoje é o trabalho. Sustento da família. Para ele poder estar inserido no contexto econômico. Perfeito. Então, para eu morar, eu preciso pagar aluguel. Sim. Se eu não tiver casa, Sim. eu preciso pagar energia, água. Internet, que hoje internet, é no supermercado. Sim. Enfim, eu ter um carro, pagar combustível. Então, eu estou inserida. A partir do momento que essa pessoa não tem um emprego, o que acontece com ela? Está marginalizada. Exato. Marginalizada no sentido de excluída. Exato. De um contexto econômico, né? Perfeito. Então, essa pessoa não vai ter essas condições. E aí, a assistência social ela serve justamente para isso. Mas eu preciso prevenir essa situação dessa pessoa. Como que eu previno que a pessoa dependa da assistência social? Gerando emprego. Porque quanto mais emprego eu tiver, mais pessoas vão estar empregadas, menos pessoas eu atendo na assistência social. Sem dúvida. É assim, sabe? É um ciclo. Né? E aí a gente tem hoje, vamos supor, na cidade de Araras, nós temos lá 2 distritos parados industriais. Eu tenho aqui empresários seríssimos que gostariam de uma possibilidade de ter um terreno, de ter um espaço para montar suas empresas, indústrias que a gente pode estar buscando, porque tudo na vida hoje é relação. É relação. É relação. Eu tenho que ter relações, né, Eliane? Então, assim, a partir do momento que a gente tem relações, a gente consegue trazer mais indústrias, a gente consegue ajudar o nosso empresário que sempre foi da cidade, sempre pagou imposto aqui. E olha que interessante, ele vindo, gerando emprego principalmente, ele também vai pagar imposto, vai aumentar a arrecadação do município, exatamente. Aí eu melhoro a saúde. É uma cadeia de coisas que a gente precisa dar a devida importância. Então, assim, resumindo, né, no contexto da assistência social, a minha dor é essa, porque a gente não consegue dar a assistência necessária com qualidade àquele que está excluído, e também ele está excluído. Por quê? Porque falta a geração de emprego e falta, sim, o olhar específico e um olhar atencioso para o empresário da nossa cidade. Se você fosse a prefeita da cidade hoje, qual seria a sua primeira ação para buscar a vinda de novas indústrias, novos empresários para essa geração de emprego? Primeira coisa, se eu fosse prefeita da cidade hoje, qual seria a sua ação voltada a isso? Primeira coisa, eu ia falar para a população tudo o que está acontecendo de verdade. Né? Sentar e falar, gente, olha, a situação da cidade é essa, e vai ter que partir disso, enfim. A minha primeira ação hoje de geração de emprego, eu pegaria... Seria uma fala dolorosa? O quê? O povo ouviria isso? Lógico. O próximo prefeito, Marcial, o que vai acontecer com ele? Ele vai tomar medidas que não vai agradar a população. Tá? Porque ele está pegando uma cidade endividada, totalmente endividada. Vai chegar aí aos 250 milhões de dívidas. Tá? Qual a primeira, o que eu vejo, né? A gente tem um distrito que falou que é um distrito tecnológico, que vai trazer a quiota, que vai não sei o que lá, bababá. Primeiro que eu já correria com isso. Mas eu não preciso correr nesse momento, exatamente agora,
atrás de indústrias grandes? Primeiro eu preciso pegar as coisas da nossa cidade, vamos arrumar a nossa casa? Fazer funcionar. Quem são os empresários? Qual a possibilidade de um crescimento? Fazer um chamamento público, assim, transparente, que tenha aí uma abrangência para que todos tenham iguais condições de participação. E aí eu vou resolver isso com o empresário da nossa cidade. Através desses empresários, Araras é uma cidade muito solidária, inclusive, sim, a gente consegue empregar bastante pessoas. A gente pode até fazer parcerias. Tem município que pede lá 10% das suas vagas que sejam contratadas mulher vítima de violência. Legal. Você entendeu? Ué, que legal. Olha, empresário, eu também preciso, a hora que você pega o terreno, eu preciso também que você tenha esse tipo de critério. Para um deficiente, né? Porque, lógico, tem trabalhista hoje, a gente tem a vaga para o deficiente. Sim. Então, a gente tem que pensar nisso. O empresário, a hora que ele ganha uma oportunidade, ele também oferece oportunidades, claro, né? E aí, eu acho que a gente organizando a nossa casa, eu já ocupei o espaço, e aí a gente vai sair de trás da mesa, da cadeira, e a gente vai buscar articulação. E o dinheiro está onde? O dinheiro, ele está lá em Brasília. Tem que bater lá. Em Brasília. Tem que bater lá. Exatamente. A gente tem uma cadeia na verdade, de poderes, né? Brasília, nós temos em São Paulo o nosso governo e nós temos o município. Sim. O que eu não posso é trabalhar pequeno. Trabalhar pequeno significa eu só recolher o imposto da população e trabalhar em cima dele. Tá? Mas assim, agora eu não vou entrar nem no mérito da qualidade da utilização desse recurso da população, porque eu tenho muita crítica em relação a isso, tá? Mas eu digo o seguinte, é sair de trás da mesa, é ter uma boa articulação com o governador, é ir em Brasília, bater de porta em porta, independente de governo que seja, Bolsonaro, Lula, qualquer um, tem que bater na porta, tem que pedir recurso para a nossa cidade, tem muitos programas que abrem e o município pode participar deles. Então, assim, eu fico assim, um pouco chateada porque eu tenho modelos de prefeituras grandes. Eu trabalhava em Carapicuíba e lá a gente chegou em Carapicuíba com uma cidade que era uma área livre, lá, favela, lá se chama área livre, tá? Então, era enorme. Uma cidade, assim, horrorosa, de você entrar num portal da cidade e falar, meu pai, que cidade é essa? Que medo. O prefeito transformou de uma tal forma, só que detalhe, lá são 500 mil habitantes, aqui são 135 mil, sim, certo? E Carapicuíba era um bairro de São Paulo. Era, mas agora, né, áreas livres, né, vai. E aí, mas só que assim, você acha que vai ter diferença na arrecadação? Vamos por Araras arrecada hoje em torno de 700 milhões. Aqui é a arrecadação nossa. Quanto será que é de Carapicuíba? A mesma. A mesma? A mesma. Porque ela não tem indústria. 4 vezes mais o número de habitantes? Exatamente. E lá ele transformou a cidade, mas ele não colocou R$1 da prefeitura. Do recurso ele ali buscou municipal. Parcerias. Ele buscou. E cada inauguração que você vai dele, aparece 10 deputados, 15 deputados, porque ele faz uma articulação, ele tem compromisso com esses deputados. Sim. E eles vão... Gente, eu não tô mentindo, parece que eu tô mentindo. Eu já fui em evento dele que ele levou, inclusive, ao governador, e eu fui lá para falar com o governador. E ele faz, assim, as inaugurações, é uma coisa muito bacana. E a participação da população é bem legal, né? Então, ele inaugurou parque aquático. Sabe o que é isso? Parque aquático. Não é. Numa área de lazer. Ele está preocupado com o lazer, inclusive, claro, né? Dessa população. Quanto. Exatamente. Então, assim, eu não sei contar para vocês o quanto ele conseguiu na cidade, né? Nesse decorrer aí de 8 anos agora, né? Porque ele ficou no segundo mandato. E quantas vezes ele sair candidato lá, ele vai ganhar, com certeza absoluta. Mas ele, assim, modificou a cidade, transformou, a palavra é transformação. Então, ele pegou uma cidade falida e conseguiu erguer ela. Porque para mim, que sou de São Paulo, a gente olha para Carapicuíba como uma cidade periférica. Muito, né? de periferia, feia. Né? Então... Olha só, a mesma arrecadação de Araras é a mesma de Carapicuíba. Então, se a gente trabalha com 7 milhões de reais aqui da nossa população em arrecadação de impostos, a gente está trabalhando lá em Carapicuíba, ele no caso, com 700 milhões. E aí, qual é a mágica? Tem mágica? Não. É a gestão. É a gestão. Né? Então, o que eu penso? A nossa população
tem que estar consciente, claro, da utilização dos nossos recursos, mas não posso depender só dele, eu não posso enxergar pequeno. O mundo ele é muito grande, ele é amplo. Politicamente, você vai em Brasília, lá é o universo, eu fico encantada. Porque você vai no ministério, tem tudo para o seu município. Você vai para o outro, tem umas ideias novas, e eu volto, eu não consigo nem me organizar. Porque eu volto com tanta informação, que daí eu falo, nossa, eu preciso ver isso, preciso fazer aquilo. Só que eu preciso que a mesma pessoa que eu passe a informação esteja com a mesma empolgação que eu venho de Brasília, né? Então é maravilhoso para Brasília, nesse sentido, tá? Porque a gente traz, e é um mundo totalmente diferente, são políticos totalmente diferentes, lógico. Tem os ruins, tem os bons, claro. Né? Os nossos deputados, pelo menos, são muito atenciosos e dá toda devida atenção. Então, assim, é um outro mundo, é um outro patamar. E agora, se você fosse prefeito da cidade, o que você faria? É justamente isso. Repensar os recursos que eu estou utilizando para poder administrar a cidade. Então, na sua opinião, o atual governo, ele perde a oportunidade de recursos e de ideias que eles têm lá, que ele pode buscar em Brasília, por uma questão de não ir fazer isso. Se corresse atrás, teríamos uma qualidade de vida melhor, é isso? Sim. Eu só estou falando Carapicuíba, gente, porque é uma cidade longe, dando um exemplo, e ninguém vai falar que eu estou puxando sardinha para um ou outro politicamente e tal. É grande São Paulo que eu estou dizendo. É grande São Paulo. Eu vejo o prefeito indo lá, no mínimo, uma vez no mês, para Brasília. Fora os encontros que eles têm em São Paulo. E lá eles têm um consórcio regional de prefeitos. Então, esse consórcio é muito bacana, porque é uma região inteira, organizada. Então, por exemplo, pensa se a gente consegue juntar os prefeitos de Araras, Leme, Conchal, Limeira, a duplicação ali da UFSM já estava pronta, Araras, Conchal estava pronta. Então, são coisas que a gente consegue resolver a nível regional. E, lógico, um governador... Tudo na política, o resultado eu estou preocupado com a reeleição. Abertamente, eu estou falando isso para você. Não que eu esteja, eu estou falando assim, o político lá em cima, ele pensa o seguinte, quero ganhar votos naquele município, certo? Sim. Eu vou ter que ter uma pessoa muito forte que me ajude, correto? Sim. Então, a pessoa se comprometeu comigo. Então, eu vou dar tudo o que ela precisa para poder ter a maioria de votos nessa cidade. Ponto final. Eu queria muito que fosse por interesse de políticas públicas, de um outro tipo de interesse. Mas, no final das contas, a população não é tonta, a população sabe que realmente é isso. Sem dúvida. Isso se chama estar sempre em articulação. Então, eu tenho que sempre alimentar essa pessoa que está aqui próxima de mim, para que ela consiga, enfim, e assim vai. Então, estar atrás da mesa não consegue ter esse tipo de alcance. Agora, se você tem esse tipo de articulação, você vai sim marcar com o deputado, eu vou lá com o deputado dar uma volta, vou ver com ele como que está a minha emenda, eu vou lá em Brasília, no ministério, porque às vezes ligar é diferente do que você estar presente. Sim. Aí, vamos supor que você seja o governador. Você é o governador, Tarcísio, tá aqui. E aí, eu tô aqui na cidade de Araras, eu sempre falei isso, tô aqui na cidade de Araras. A Eliane está na cidade de Conchal, tá? E o Caio está na cidade de Leme, tá? Aí, Marcial, o Caio sempre vem aqui com você. Sempre, ele tá sempre aqui, ele sempre te dá atenção, quer saber os programas novos, né? Tá sempre aqui. A Eliane, ela tem pouco contato, porque ela sempre manda um secretário ou outro, né, e tal, enfim, acaba tendo esse tipo de relação. E eu não, porque eu tô aqui ocupada demais, fazendo muitas coisas, tá? Saiu um programa novo, porque o governo escolhe, gente, os municípios que eles dão os programas. E é fato, infelizmente, mas é. Política faz diferença? Faz, porque ele vai falar o seguinte, eu gosto mais do prefeito Caio, porque o Caio tá sempre lá com ele. Você entendeu? O Caio está em todos os eventos que ele faz. O Caio está em todos, em tudo que ele faz, uma o Caio vai estar. Exatamente. A Eliane, ela vai saber dessa informação e ela vai estar indo lá. Olha, governador, eu gostaria muito que a minha cidade fosse... Ah, sim, olha, eu vou ver, sobrou uma vaga, Eliane, eu já vou encaixar você então. Aí vai a Vanessa e fala assim, olha, eu gostaria de uma vaga. Aí, ele vai dar essa vaga para mim ou ele vai tentar distribuir para quem ele já tem um tipo de relação construída? Não, para quem já tem relação construída. Exatamente. Claro. Então, o que eu digo, política, né? Que política
articulação, é conhecimento, sim. É construção. Boas relações. De vínculos, sim. Relações. Então, o ser humano, ele é assim. Ele vai gostar mais do André do que do Marcial. Né? Porque, e aí a Eliane pode vir gostar mais do Marcial do que do André. Então, são questões inerentes ao ser humano. Todo mundo é assim. Eu tenho certeza que quem nos acompanha em casa tem lá a vizinha de cima e a vizinha de baixo. Eu não gosto muito da de baixo, mas eu gosto bastante da de cima. Ah, mas a da frente também ninguém gosta dela. Sabe, são relações assim, sim, e que na política não é diferente. É a mesma coisa. Perdoa meus vizinhos, eu gosto de todos, tá? Mas e nessa troca tem a relação da confiança, né? Se você ofereceu algo para alguém, eu dei um retorno, claro. Dei um feedback, a confiança vai sendo estabelecida aos poucos e ao longo dos anos também. Você entrou numa coisa que é fundamental na política. Eu acho que o primeiro critério que você tem que ter quando você entra na política é palavra. Sim. Tá? Você tem que cumprir aquilo que você promete, tá? Então, quando eu me torno um político, que eu vou falar pro Marcial, Marcial, eu vou prometer para você que eu vou te dar um computador aqui para rádio. E aí eu não te dou esse computador, você não confia mais em mim. Não. Por quê? Fala, Vanessa prometeu, ela não deu. Mentirosa. Mas agora, se eu chegar para você e falar assim, Marcial, eu tentei mesmo, só que eu tive um problema, porque isso, aquilo, você viu o meu esforço e falou, não, realmente, olha, não foi possível manter, porque eu entendi o que aconteceu. Agora, se eu não dou o computador e não tô nem aí para você, eu vou ficar chateado com você. Claro. Tá? Aí, vamos supor, a gente vai fazer uma reunião, não sei o que lá, vem uma outra pessoa e fala assim, olha, Marcial, vou dar o computador para você, e essa pessoa te dá o computador. Tá bom. E aí nós vamos fazer uma reunião, né? Uma reunião. A pessoa tá pedindo um dinheiro emprestado pro Marcial. Coitado. É que nem arroz de terceiro. Você vai emprestar dinheiro para aquele que vai cumprir e cumpre o que ele fez, claro, ou para aquele que você sabe que não vai pagar? Aquele que vai. Exatamente. Não. Isso faz a diferença. Vai. O bom pagador na política é aquele que a gente está aqui, né? Na verdade, fazendo uma comparação. O bom pagador lá é aquele bom político que tem palavra. Então, pode acontecer da Eliane brigar comigo e ser a minha maior inimiga amanhã, vamos supor. Mas se eu prometi para ela que ela ia fazer algo, ou que eu poderia ajudar nesse aspecto, eu tenho que fazer isso. Porque você deu a tua palavra. E a política, ela está muito relacionada a isso, né? Porque político, realmente, a população fala, e de fato eles têm razão, a população fala para você. A gente não pode, por exemplo, menosprezar a população, porque a população, ela sabe o tipo de político, quem são os políticos e o que estão fazendo. Ninguém é tonto. Uma coisa que acontece muito, já trabalhei em campanhas políticas de vários candidatos, prefeito, deputado e tudo que vocês imaginem. E uma coisa que a gente percebe bastante é que o desespero do povo é tão grande por emprego, principalmente por emprego, que quando um candidato a prefeito, um candidato a vereador, está na rua batendo de porta em porta, você já fez isso, vai fazer de novo. A primeira coisa que a pessoa, mas se eu votar em você, você me arruma um emprego na prefeitura. A gente ouve, vocês ouvem isso direto. Sim. Eu acompanhando, fazendo assessoria de candidato, eu ouvia isso direto. Exatamente. E eu ouvia muitos candidatos que eu trabalhei falar, olha, não é assim que funciona. Tem que, né, E já ouvi muitos candidatos, claro, dá o teu nome aí. Nota aí o nome dele, Marcel. O nome dele é rua, aqui é o bairro e tal. É nós, estamos juntos. Aí no final do dia eu falava, caramba, ele já prometeu 420 cargos só hoje, né? Então acho que nós vamos morar em Nova York para ter cargo para todo esse povo que prometeu. E depois não cumpre. Sim, é claro exatamente. Que não cumpre. Mas assim, Marcelo, você tem razão. É uma moeda de troca, infelizmente, em alguns momentos para alguns políticos, Sim. tá? Então eu entrei na minha campanha, primeiro que a gente não sabe nem se vai ganhar e como que você promete alguma coisa. Não, exatamente. Né? Não tem como. E aí trocar por um tipo de emprego é bem complicado. Você está colocando preço no teu voto. Nem pode. Juridicamente, eu acho que moralmente é complicado esse tipo de coisa. E aí a gente vai ser aquele não cumpridor. Porque vai chegar lá, às vezes a realidade é diferente. Sim. Vai chegar ou não vai chegar. E a pessoa também. Então a Eliane vai ter que me ajudar politicamente, vamos supor, né, suponhamos, se ela acreditar no meu trabalho e se ela quiser me apoiar. Se o Caio falar assim, olha,
eu vou te apoiar, não vou te apoiar, também a gente tem que entender. Isso é política, entendeu? Mas assim, a gente vai entrar agora num período bem complicado e tem que evitar até falar voto. Porque senão estamos... É verdade, é verdade. As pessoas estão aí prontinhas para eu dar um escorregão, para poder me causar um problema e me retirar da Câmara, porque quando a gente dá problema, é melhor tirar do que deixar lá, entendeu? É assim que está acontecendo. 12h35, você está acompanhando o programa De Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal, a apresentação da Eliane, hoje com a presença da nossa querida presidente Miriam Vanessa. É isso aí, Marcial. Estamos aqui com a Miriam Vanessa Pires, Franzini, nossa presidente. Bonito. Inclusive a Franzini precisa explicar o que aconteceu. Vai, vamos lá então. Bonito o nome completo. Senão as pessoas ficam sabendo, ué, casou, não casou, de onde veio esse Franzini? Vamos então à explicação. Todo mundo está me perguntando, aonde surgiu o Franzini? Então, eu já olhei na tua mão, uma esquerda, eu tentei... Não tem aliança curiosas, não, né? Não tem aliança. Marcial, você olhou pra minha mão, não tem aliança e nem o dedo. Mas a questão é a seguinte... Nem um anelzinho, né? Nem um prata. Não tem nada. Olha, não tem namoro, não tem compromisso de noivado, não tenho casamento, nem nada. Eu já tive. Você já é empoderado o suficiente. Aí, ó. A presidente está na pista. Exato. Não, tem que falar empoderada. Não, tá na pista não. Na verdade, eu já fui casada. Sim, né? claro. Hoje sou divorciada. Tem um lindo garoto. O Gabriel tem 12 aninhos e tal. Mas eu tenho uma história na minha família, uma história inclusive muito emocionante. O meu pai, as pessoas conhecem muito, né? Ele é uma pessoa muito querida, minha mãe também. Nosso querido diácono. Oswaldo, isso mesmo. E ele teve a descoberta do pai dele após muitos anos, quando ele ficou adulto, né? E aí ele ganhou uma família maravilhosa, que é a família Franzini, que é uma família que acolheu ele, né? De fato, era uma família consanguínea, mas não tinha laços de afetividade, né? Então, meu pai hoje tem um vínculo muito grande com os irmãos dele, com toda essa família. E assim, o meu pai é outra pessoa depois que ele descobriu quem é a família dele. Legal. Porque é uma pessoa, é a história dele. Exato. É a história dele. Exatamente. Então, assim, quem quer ter na certidão de nascimento só o nome do pai? Só o nome da mãe? Não é legal. Não quer, a gente quer saber quem é. Então, hoje tem lei. Hoje é obrigatório e graças a Deus, parabéns para quem fez. Mas antigamente não tinha. E aí meu pai, consequentemente, na minha árvore genealógica, ela sempre ficava sem preenchimento. Por quê? Daí chegava na minha avó, no avô paterno, aí eu já não conseguia destrinchar quais eram as outras gerações de parentesco, né? E aí meu pai ganhou esse presente, ele foi também um presente na vida da família Franzini, né? Sim. Deixar um abraço aqui para os meus tios e tudo mais, né? E, inclusive, o Orlando Franzini, que é o irmão do meu pai, já foi vereador. Ele fundou o MDB na cidade de Araras. Nossa, faz tempo. Faz muito tempo. E aí, surgiu. Meu pai decidiu por alterar a certidão de nascimento dele. E eu achei muito bacana, porque ele quis, na verdade, se sempre foi um incômodo para ele, uma chateação, hoje ele conseguiu superar isso. E ele colocou na certidão de nascimento dele, ele trocou a certidão de casamento, minha mãe trocou todos os nomes dela. Meu pai com a minha mãe, eles são bem grudadinhos, assim, sabe? Até bonito de ver a relação dos dois, sabe? Parece que, né, sempre juntinho. Eternamente apaixonados. Eles são. É a coisa mais linda de ver. É difícil ver isso hoje em dia. Claro. Difícil, né? É difícil. Eu já acabei de falar que eu tô com um divórcio, imagina, né? Mas quem nunca passou por um divórcio aqui, que atire a primeira pedra. Olha aqui, nunca ninguém falou em rede transmissível, perguntou qual era meu estado civil, ou eu falo do divórcio. Mas aqui na Araras FM é diferente. Sabe? Inaugurou. E aí o meu pai fez questão. E a partir disso, meu pai falou, olha, filhos, eu alterei o meu registro, e agora vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem, pode alterar, e se vocês não quiserem também, tá tudo certo, mas a minha parte eu resolvi.
E claro que eu entendi a importância para o meu pai. E sendo importante para ele, para mim também é. Claro. Então eu também quis colocar. Então não que eu casei, o meu pai veio e trouxe outro sobrenome, né? Geração de família. Eliana já estava ficando brava, nem me convidou. Eu ia falar no final do programa. Eu ia falar no final do programa. Mas agora imagina, eu tive 1.568 votos, né? Dentre eles amigos, conhecidos, pessoas que conhecem ou que escutou falar, só que tem bastante amigo ali no meio, né? Imagina se eu quiser fazer uma festa de casamento, eu vou desagradar 1.000 pessoas. Não sei. 500. Eu quero meu nome, você não quer teu nome. 500 talvez fiquem felizes por saber do casamento e 200 por ter sido convidada, né? Não, mas a gente manda no WhatsApp, a gente... Haja dinheiro, hein, pra fazer uma festa assim. Não, a não ser que seja esses casamentos comunitários. Inclusive, a cidade deveria fazer, viu, casamento comunitário de novo. Faz tempo, né? É verdade. Muito, é um programa tão bacana. É legal mesmo. Porque as pessoas não têm... olha, tá vendo? Vocês estão cuidando da minha vida? Só que deu uma ideia. Vocês estão cuidando da minha vida. Vendo? Não estamos cuidando. Tá vendo, Caio? Não, estamos falando de modo carinhoso. Isso porque a hora que eu cheguei, ele disse, nossa, eu tô tão receioso. A Vanessa até que começou a brincar comigo. Eu falei, pô, agora eu fiquei mal, né? Eu falei, os outros vereadores vêm aqui, será que os outros são mais simpáticos que eu, né? Não, eu falei, pelo amor de Deus, não, agora tem que esperar. Aí, de repente, os dois se armaram e estão cuidando da minha vida, mas tudo bem, vamos lá. Nós estamos querendo o bem. É com carinho. Gente, até o final do ano, eu e Eliane vamos casar, Miriam Vanessa. Olha só! Vamos casar. Quantos meses temos? Eu não sei, eu sei que tem que ser um agroboy. Vamos escolher um agroboy porque vale a pena, né? O que é isso? É filho de fazendeiro. Entendi. Tem que ser filho de fazendeiro, amor de Deus. Já que vai casar, cada com um homem rico, pô. Ai, meu pai do céu, viu? E assim, só para encerrar, então a gente acabou eu acabei optando por isso. E hoje pro meu pai, né, pro meu tio, inclusive, que já foi vereador, vamos supor, eu continuei a tradição da família. Ele foi vereador, hoje eu sou vereadora, a gente tem esse laço. E o meu pai também, ele tem muito orgulho quando ele olha e vê o nome, vamos supor, na TV, Miriam Vanessa Pires Franzini. Para ele tem uma importância afetiva, emocional muito grande. E para mim também, a partir disso. Então, não casei, é um sobrenome que eu ganhei do meu pai, um sobrenome novo. Mas não mudei de pai também, viu? Nem de partido. É isso aí, agora ficou esclarecido. Embora meu pai às vezes fala, para com essa política, sai disso. Mas tá no sangue. Mas ele não desprezou eu, não. Mas tá no ele sangue. Continua, ele não me abandonou, não. Mas ela tem o brilho nos olhos quando fala da política, dos projetos, da visão, enfim, para Araras, para um futuro aqui na cidade. Dá para anotar aqui na presidente. Uma das mais elegantes vereadoras da cidade, né? Sim, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar de... Tem que elogiar um pouquinho. Claro. Pronto, já lisamos. Agora vamos voltar a falar do que também interessa. Eu vejo você se manifestando bastante, Miriam, com relação à mobilidade urbana da cidade. Né? E é uma coisa que te preocupa bastante. Eu acho que até porque você citou Carapicuíba e as coisas devem ter melhorado lá, são ideias que você pode trazer para a nossa cidade. O transporte público está triste. É um problema, é uma ferida, né? É uma ferida. Transporte público muito me preocupa. Desde 2021 ando de ônibus. Eu falo, você sempre fala. As pessoas não vêm olhar para eu, não aguento mais chegar nos lugares e falar, é período eleitoral, agora que vocês estão aparecendo. Não, de verdade, eu de coração tenho minha consciência super tranquila que eu atuei durante os meus 4 anos aí, quase 4, né? Finalizando esse ano o mandato. E eu sempre andei de transporte coletivo. Pra quê? Não, hoje, graças a Deus, eu tenho um carro, né? A gente tem, graças a Deus. Sentir na pele. Tô pagando ainda, mas tenho, né? É uma bíblia no porta-mala, né? Não, falta ainda um pouco agora, né? Mas tá tudo certo. O meu tem uma bíblia no porta-mala. Essa página aqui pra pagar ainda. Eu tenho condições, hoje eu tenho um carro, né? E graças a Deus eu consigo me locomover com um carro. E tem pessoas que não têm essa oportunidade ainda. Assim como quando eu não tinha, eu também andava. Eu trabalhava, ia para o comércio e tudo, eu andava de ônibus, né? Então, enfim, as pessoas precisam de transporte coletivo para se deslocar para o trabalho, para o médico, para ver a família, para dar uma volta, enfim, para fazer o que ela quiser. Para levar a criança na escola. No entanto, eu comecei a observar em 2021, 2022, que aqueles ônibus de linha branca da prefeitura estavam perigosíssimos, sem freio,
tinha ônibus totalmente quebrado, porta quebrada. Isso foi o que eu vi, eu não sou mecânica, eu não entendo. Agora imagina, pneu careca. Agora imagina as pessoas que entendem, se pegar aquele ônibus, fala assim, gente, pelo amor de Deus, não dá condição nem de usar. Tomar cuidado ainda se no leilão vão aceitar. Você entendeu? Então, assim, foi preocupante. E eu tinha essa consciência. E assim, olha, eu sempre pensei na minha cabeça. Vou falar do transporte, sempre me vem assim. Imagina o ônibus descendo a Fábio da Silva Prado com 40 passageiros. Uhum. Pisar no pedal do meio e não achar nada. Não achar. Foi o que aconteceu com o ônibus, que eu tenho inclusive uma matéria disso no meu Instagram, em frente ao Carlota. Por quê? Ele saiu do centro, ele veio, e do centro para cá ele não conseguiu frear. Então, o que ele foi fazendo manobras que pudessem deixar devagar o ônibus, e aí ele conseguiu parar ali. Eu achei sensacional do motorista. Ele foi habilidoso. Qualquer um poderia bater aquele veículo, e com muitas pessoas dentro. E a hora que eu cheguei, foi bem a hora que quebrou. As pessoas desesperaram. Meu Deus, tá sem freio o ônibus. E ele tremia. De verdade. Agora, é coisa de Deus. Deus protege, sim. Eu acredito muito nisso. Eu tenho muita fé. Imagina se fosse um ônibus daquela linha da região norte. A probabilidade de ter acontecido um desastre... Exatamente. E às vezes, a hora que fala, parece que a gente está exagerando, e não é exagero. A gente tem que pensar sempre que pode acontecer, sim, uma tragédia, né? Se eu não olhar a rua para atravessar, eu posso ser atropelada. Claro. Ponto final. Então, assim, se as pessoas que estão ali dentro estão pegando o ônibus, às vezes elas também não estão percebendo isso. Lógico que ela percebe na superlotação, porque é apertado, isso é horrível. E a gente, quando trabalha o tema de mulher, a gente sempre fala disso, porque tem as pessoas que são mal intencionadas, né, que eu repudio qualquer tipo de ato, mas tá lá sua filha, Marcel, indo para a escola, com ônibus lotado, com homens dentro, né, com próprias mulheres, às vezes acontece, né, com algum tipo de comportamento que, lógico, invade a privacidade das pessoas. Assediando, abusando. Isso acontece. E nos lugares mais comuns, um ônibus, né? Então, assim, além da superlotação, ter essa questão. Então, as pessoas acabam não pensando nisso, né? Então, aí a gente tem que estar lá para pensar. Alguém tem que pensar. Agora que eu estou falando isso, os pais que têm filhos que vai para a escola agora vai ficar um pouquinho mais preocupado. Claro. Não é o meu intuito chegar aqui e causar um transtorno social. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que há a possibilidade disso acontecer. E as pessoas são maldosas. A gente sabe o quanto de mal que as pessoas podem fazer. Enfim, e aí a gente começa uma luta aí pelo transporte coletivo com dignidade. Né? Porque a população trabalha, paga imposto e paga inclusive a passagem. Tem uma ouvinte que está acompanhando a gente aqui, a Nath, e ela manda um recado para você. Boa tarde, Miriam, tudo bem? Então, de manhã não tem reforço no Jardim das Nações, porque a minha sobrinha tem que pegar o ônibus às 5h50, daí chega no Cesário às 6h15 e ela tem que ficar esperando em frente à escola até o portão abrir. É muito perigoso. Ou se pega o outro, eu acompanhei... Aí perde agora. Eu peguei a linha do depois desse, num dia. E aí os alunos chegaram no Cesário atrasado. E a diretora na porta, o Cesário já fechado, eles atrasados. Sorte que a escola tem uma sensibilidade para entender isso, né? O ônibus e tudo mais. Mas, de fato, o que ela quer fazer? Ela não quer chegar na escola atrasada, então ela vai pegar bem antes para garantir. Olha só, você sabe, ônibus circular na cidade está parecendo fila do SUS de Grande São Paulo. Que você tem que ir lá correndo na frente, uma disputa muito grande, para ver quem consegue entrar no ônibus. Porque o motorista vai fechar a porta, vai falar, olha, entrou aqui o André e a Eliane. Marcial e o Caio vão ter que esperar o próximo. Ela está dizendo o seguinte, não tem o reforço. Só que, o que eu penso sobre transporte escolar? Transporte escolar, para adolescente, ele é pago pelo Estado, tá? Pago para o TCA. Do município, também paga para o TCA. Que é a questão de sobrevivência do próprio transporte coletivo. No entanto, põe um ônibus específico, em grandes horários de circulação, só para estudante, né? Porque daí você não tem esse tipo de preocupação. Você faz o transporte normal do trabalhador, da idosa, que vai conseguir sentar, respirar ali dentro do circular.
E aí você faz uma linha específica. O da frente é o urbano, o de trás é o escolar. Ponto final, acabou. Eu tenho uma tese que eu procuro defender. Eu sei que eu nunca vou ganhar isso no mundo, mas é uma coisa que acontece no Brasil inteiro e eu sou totalmente contra. Não se deveria permitir que ninguém andasse no transporte público de pé. Uhum. É vaga sentado, tem banco. Quantos bancos? É 40 bancos? Encher os 40 bancos, vai. Uma questão de segurança. Uma questão de segurança, gente. Porque, Marcelo, mas o cara desce daqui 4 pontos, aí fica uma vaga vazia. Mas aí aparece lá no painel do motorista que tem 2 bancos livres. No próximo ponto, se tiver alguém fazendo sinal, ele pode parar ou não. Por quê? Porque uma freada de um ônibus, um cachorrinho da vida que passa na frente de um ônibus e o cara pisa no freio, tá todo mundo lá dentro, gente, sendo transportado que nem gado. O cara não tá nem olhando para frente ali. Às vezes o cara hoje tá com o celular na mão aqui, ó, com a mão aqui em cima segurando o negócio e o celular aqui. Se o cara dá uma freada, você não tá esperando aquela reação do teu corpo, vai todo mundo parar no colo do motorista. Isso não sair pelo vidro. Isso não é uma questão de Araras, é no Brasil inteiro. Então eu não entendo porque ainda se permitem que no transporte público possa se viajar de pé, por uma questão de segurança. É incrível que ninguém nunca mudou e isso nunca pensou nisso. Exatamente, é muito perigoso. É muito perigoso. E aí dá a oportunidade de acontecer tudo que a gente acabou falando aqui, né? A gente precisa defender, precisa nos proteger. Tem uma... a Miranta, né, André? O nome da prefeita lá. Muito bacana. Sigam ela. A Miranta, não sei o que lá. Ela é do Nordeste, eu acho que é a parte que ela mora lá. E ela é uma jornalista. Só que essa jornalista é com um personagem de prefeita. Então, eu sou a prefeita, sou o prefeito humilde. E aí ela tem todo o jeito de falar, sabe? Bora minha equipe e tal, não sei o que lá. E ela fez um vídeo sobre o transporte, né? Às vezes a gente, assim, sarcasticamente, dá até vontade de fazer uns vídeos desses, sabe, Marcelo? Só que, assim, às vezes eu vejo que eu, na figura política, é meio que tirar sarro da coisa que está acontecendo. Mas, infelizmente, as pessoas vão me criticar. E às vezes, se a gente fizer, às vezes é a forma de chamar atenção. Né? A gente tem vários aí aspectos, tem o Manga, né, que é um outro prefeito, que ele faz uns vídeos sarcásticos aí. Enfim, assim, são maneiras de se pensar. Mas eu tenho que manter uma figura um pouco mais séria, porque eu estou ali e a gente precisa manter isso. E ela faz uma brincadeira, ela entra no transporte coletivo e ela fala assim, olha, a gente trocou todos os ônibus e tudo e não sei o que lá, aqui você anda de ônibus e fica fisicamente, fica assim, como que eu posso dizer para vocês? Nossa, fugiu a palavra. Fica malhado. Vocês ficam malhados. Aí ela pega o ferro de lá de cima e ela levanta a perna, brincando. Aí eu até brinco com a assessoria. Eu falei, imagina se eu for fazer um vídeo desse? Não. Eu vou cair. Eu vou cair. Então, assim, ela é muito sarcástica. Por exemplo, teve um dia que ela foi o vídeo dela começou ela no cemitério. Tava procurando algumas coisas. Ela falou, olha... O que você está fazendo? Eu estou procurando quem? Os funcionários. Vocês não estão falando que eu tenho funcionário fantasma? Eu vim aqui no cemitério, estou vendo. E aí ela leva a crítica dessa forma. Aí teve uma enchente, aí aquelas cascatinhas numa escada enche bastante, né, e tal, alaga lá a cidade. Aí ela sentada na chuva e fala, vocês me pediram cachoeira? Tá aqui a cachoeira. É um problema isso, entendeu? Claro, problema. Porque é a drenagem. Aí ela vê o lago, Eliane, é um lago assim sujo, de terra mesmo. Vocês pediram represa para mim? Tá, a represa aqui. Inclusive, coloquei uma corzinha para melhorar. Aí, tipo assim, ela vai tirando, sabe? Com coisas que realmente acontecem e que tem que melhorar. Trágicas, mas ela vira assim de uma forma... A crítica dela é dessa forma, entendeu? E eu acho muito bacana a forma, assim, dela chamar a atenção nesse sentido. São problemas que são de todos os municípios, muitas vezes, né? Mais em um, menos em outro,
outro e tudo mais. Enfim, mas eu acho que a gente tem que trabalhar sempre para melhorar. E o transporte coletivo sempre foi a minha luta, tá? Porque realmente eu tenho a história de já ter dependido muito de um transporte público, tá? E na época eu fazia faculdade em Limeira, eu não podia perder a minha van. Então, se atrasasse minutos o meu ônibus, eu ia chegar em casa e eu não ia conseguir pegar a van para poder ir para essa faculdade. Então, assim, eu também sempre dependi muito. Já tá difícil arrumar um emprego. Aí você tá lá com um patrão que você vai chegar todo dia atrasado por conta de um transporte atrasado. Você tem motoristas que são muito educados, muito bacana. Você tem os motoristas que são ruins, que também não são tão legais com a população. Então a gente tem que estar em cima. Por quê? Quem tá andando não tá tendo noção do contexto do todo. Mas eu tô fora e tô vendo a reclamação de 1, de 2, de 3, que é um problema que realmente é do município. 12h55, temos 5 minutos, meninas. Nossa, não falou nem metade. Nem da saúde? Vamos finalizar com a saúde? Vamos, Exatamente. Vamos lá. Fechou, então. Para lá, eu vou deixar vocês falar um pouquinho. Vamos lá, então, não. Deixa eu pegar essa água aqui, um pouco falando muito. Os desdobramentos da saúde, né? Principalmente em relação à UPA. Certo. Vamos lá. Quais são as novidades aí, se houve melhora? O povo está gostando do atendimento lá na Mandique? Como é que tá a UPA? Como é que tá... Não. O que você pensa nisso? Não. Não? Tem muita gente reclamando? Sério, olha lá. Tem muita gente reclamando de você? Vou explicar. Vai. Vamos lá, minha água agora. Eu tenho tido alguns comportamentos que não estão agradando a administração, principalmente. Secretários, prefeitos e tudo. É a 4ª representação que eu faço no Ministério Público, tá? A primeira foi do lixo, né? Que deu aqueles incêndios, prejudicou a população. Segundo, educação. Terceiro, não teve mais, viu? Teve mais. Saúde. Só que antes de eu fazer a representação da saúde, eu fui entender tudo o que estava acontecendo. E teve um dia que aí teve aquela questão, aprovou a CEI, não aprovou e tal, eu falei, eu vou fazer a minha parte. Talvez não seja suficiente, mas eu vou fazer a minha, tá? Beleza. Chamei uma reunião com a Mandique e com a Santa Casa para conversar. E foi lá no meu gabinete, inclusive, agradecer, nossa, tal. Só não foi o representante da saúde, que infelizmente, assim, a saúde teria que estar, porque ele é o órgão regulador da saúde pública. Os 2 que estavam comigo no gabinete são prestadores, né, de serviço. E coisa e tal. Eles expuseram toda a dificuldade de transição, como foi a transição. A Mandique, ela vem com uma modernização de atendimento eletrônico, que acaba, assim, deixando moroso, porque tem que treinar a equipe, tem que treinar médico, então os atendimentos vão ficando um pouco mais lentos. Depende do tipo de plantão, às vezes tem o médico que atende mais rápido, o médico que atende mais devagar. Então são vários fatores, né, que levam a isso. Então, hoje temos uma sobrecarga de atendimento na UPA, também temos no pronto-socorro do Belvedere aqui. E a gente vê, tristeza, Santa Casa fechada, né, só com alta complexidade. E aí nós estamos com um problema muito grande. A Santa Casa, ela tinha os plantões de especialidades. Aliás, plantões de especialidades. Porém, ela tinha numa quantidade grande. Aí, por questão econômica, né, disseram que não tem demanda, mas eu não acredito nisso. Aí eles tiraram vários especialistas desses plantões. E aí, isso ocasiona com que a pessoa fique muito tempo na UPA ou na Mandique, assistidas, tá? Elas ficam assistidas lá, tem toda a medicação, tudo que é necessário. No entanto, aguarda vaga para a Santa Casa. A Santa Casa, por sua vez, ela muitas vezes não vai ter o especialista. E também, o que aconteceu esse final de semana era domingo, 11 horas da noite, a gente estava tentando ver esse caso. Não tinha mais leito. Eu liguei no hospital para conversar com eles, para saber, porque às vezes, Marcel, é assim, eu tô sendo a enxerida da saúde, sabe? Daqui a pouco os médicos não vão mais gostar de mim, né? Enfim, acho que talvez nem gostem, não precisa. Mas eu também não precisa gostar, tá tudo certo. Aí eu tô ligando na Santa Casa e assim, tá bem estressante o trabalho. O médico me atendeu no telefone, mas eu não pedi pra falar com o médico, eu só queria saber a vaga da regulação como estava. Olha, o senhor José, vamos supor, queria saber como está, se realmente está aguardando a transferência, quanto tempo está aguardando a transferência, se o motivo de não ter ido é falta de algum exame que a Mandique não fez. Ele falou, olha, Miriam, eu estou angustiado
porque eu estou trabalhando demais. E eu saio daqui, às vezes, com a minha consciência é pesada, por ver o tanto de gente que a gente está tratando e o tanto de gente que está esperando, mas que não dá conta de atender. Ele falou, é muito, a demanda está muito grande. Então, a gente também tem que ser justo de entender que a demanda está muito grande na UPA, no PS e também na Santa Casa. O que facilitaria a Santa Casa? As especialidades de plantão à distância. Por quê? A hora que eu interno a pessoa ali, eu mando para a Santa Casa, né, através do sistema do Estado, e a pessoa fica aguardando ali um especialista, que a gente vai ter que chamar, ele já poderia ter facilmente ali de plantão e já resolver. Então, são especialistas importantes, urologista, a gente está falando sobre bucomaxilo, cirurgião de tórax, neurocirurgião, enfim, são procedimentos que facilmente se resolvem. No entanto, está acontecendo uma superlotação. E aí, eu vou puxar, se a gente puxar um fio aqui, igual a gente puxou da assistência social, a gente vai ficar meia hora falando de todos os problemas, sim, porque daí um desencadeia o outro. Isso aqui que a gente está vivendo é só o final do novelo, sabe? É só o final, mas tem que ver o comecinho lá, como foi lançado tudo. Só que o que me deixa muito triste hoje é saber que quem está sofrendo é a população. Claro. É a população que está aguardando 3 horas para ser atendida. É a população que foi transferida para a Santa Casa, que está aguardando 2, 3 horas para uma ambulância. Então, assim, são falhas que a gente... algumas são da Mandic, outras, claro, da Santa Casa, mas vejo muita falha da prefeitura. São economias bestas. Como que eu vou economizar em especialistas? Fala pra mim, economiza outra coisa, gente, de verdade. Economiza outra coisa. Em saúde não tem que ter economia. Não tem. É assim, é uma coisa que você não consegue ver. Não dá para admitir um tipo desse. Ah, mas não tem demanda. Tem demanda, gente. Claro. Claro que tem. E se não tiver, graças a Deus, foi um plantão tranquilo, ó, bênção, não, vai para casa. Exato. Né? Porque a gente sabe que o pronto-socorro vai ter dia que tá cheio, vai ter dia que tá vazio. A gente sabe que vai ter um dia que vai ter bastante acidente e outros que, de repente, não tem uma emergência no plantão. Ponto final. Então, assim, é imprevisível a saúde, né, nesse aspecto. Então, está falhando muito nisso. E a população está ficando angustiada, e com razão, porque ele vai lá e está 12, 24, 48 horas aguardando na Mandic a liberação de uma vaga. Sim. Tá? A Mandic, eu tenho as minhas críticas em relação ao tempo de espera do atendimento, a forma como é chamada das senhas, né, porque eu acho que tem que ser por nome, já falei isso lá para eles, alguns protocolos que precisam ser criados, mas isso tem tentado melhorar. Mas não melhorou ainda da forma como a gente quer que melhore. A Santa Casa também, com as suas dificuldades lá, em relação aos leitos, em relação às especialidades. E também temos um culpado muito grande, que é o sistema CROSS, que é do Estado, que demora muito para a Mandic lançar para o sistema do Estado e a Santa Casa aceitar no sistema do Estado. Eu acho que deveria ter uma coisa ali menos burocrática, né? Que a gente conseguisse, Eliane, tem vaga aí? Tem, vamos lá, vamos pôr. E depois ver como vai faturar, entendeu? Então eu acho que deveria aí o Estado modificar isso e a Prefeitura, né? A Prefeitura que não está gerindo, não está vendo que não está funcionando, entendeu? Que tem essa dificuldade. E o povo fala e fala com razão. Ontem eu saí de lá da Mandic, que era uma hora da manhã. Nossa. Saí de lá. Pós-sessão. Mas aí que tá, eu saí triste de lá. Aí eu não tô mais, vereador não está mais autorizado a entrar lá dentro. Porque da última vez que eu fui, deu sim problemas com uma enfermeira, que inclusive foi muito grossa comigo. Eu quero falar aqui com ela, viu? Vou dar um recadinho aqui. À vontade. Vou dar um recadinho aqui. Fica à vontade. Não vou falar o nome, porque depois eu vou processar. Eu não te indicaria falar o nome, mas... Cheguei lá, os pais lá, 10 pais aguardando a pediatria, porque o plantão da manhã acumulou, sobrou para o médico da noite, e a população, a conclusão 6 horas da tarde aguardando, e já era meia-noite. E eles me chamaram e eu fui. Aí nisso, toda vez que eu vou, eu tenho uma prerrogativa de levar a guarda comigo, guarda municipal, claro, porque eles têm que marcar, e eu gosto de fazer a ocorrência interna sobre os procedimentos, né? Então, eles estão ali, chamei a guarda para constatar. Porque a Miriam indicar judicialmente, chegar para o juiz e falar, a Eliane demorou 2 horas,
mas a Eliane, ela nem vai saber, a hora que eu processar ou denunciar a prefeitura, a Eliane vai falar, não, já melhorei, para mim tá tudo certo, foi bom atendimento. Mas ali eu preciso ter registros de fé pública que me permita ser uma prova, por exemplo, né? Então eu preciso desses documentos. E aí eu cheguei, claro, com a guarda, e aí veio essa enfermeira e me disse, por que você tá chamando a guarda? Engraçado, né? Por que você não chama pra gente, nós que somos funcionários, que a população maltrata a gente aqui dentro? Falei, olha, meu bem, deixa eu explicar. Marcelo, eu sempre fui muito educada, tá? Você não vai me ver sendo grosseira ou qualquer outra coisa. Às vezes um pouquinho estressada, mas não dessa forma agressiva, tá? Eu falei, olha, deixa eu falar. A população me chamou e eu vim para atender a população. Isso é uma coisa óbvia, eu sou vereadora, certo? Minha função. Aí eu chego aqui, eu preciso saber o que está acontecendo. Agora, a população está sendo grossa ou você está dando um mau atendimento, isso é coisa da faculdade, que eu tenho as minhas críticas, mas que eu entendo que não é você que vai sanar. Eu sei que você está sobrecarregada porque você fica no meio de tudo isso. É o funcionário da linha de frente que leva as pancadas da população. Exatamente. Isso é fato, a gente sabe disso, né? Exaustão ali que de repente pode acontecer. Mas eu não gostei da forma como eu fui tratada. E aí eu fico pensando... Se eu sou vereadora e estou sendo tratada desse jeito, imagina um munícipe simples que chega lá e depende desse tipo de atendimento. E eu não estou generalizando, porque a gente também tem que saber que tem os profissionais. Tem menina ali na recepção, na portaria, que são uma graça. Nossa, muito receptivo, sabe? Tem umas que você olha e tá achando ruim que você tá ali. E aí essa enfermeira foi o que aconteceu. Ela é enfermeira-chefe de plantão. Né, formada, tudo certinho. Ah, por isso que eu não voto em político. Mas peraí, quem pediu seu voto? Ninguém. Eu tô pedindo voto? Não. Falei, eu vim aqui porque a população tá me chamando. Aí os pais falam, não, a gente é tudo testemunha sua, viu? Tudo testemunha. Aí depois ela acabou saindo do meio da discussão. Não era algo que eu queria estar ali. Eu falei, nem eu queria estar aqui. Você acha que eu queria estar aqui? Uma hora. Quarta-feira. Né? Esse horário. Não, foi na quarta esse. Quarta-feira, meia-noite, eu queria estar na minha cama. Claro. Descansando. Claro. Né? Mas só que não, os pais me falaram e eu vim aqui e vim falar. Então, assim, eu sempre falei dessa enfermeira, a partir de quarta-feira, eu tô falando muito dela. Muito. E quero aqui ressaltar que ela foi muito estúpida. E aí acaba, assim, refletindo no atendimento da Mandic. Então, por exemplo, eu torço para que a Mandic consiga implantar tudo o que ela pretende e aí a gente passar a elogiar, de fato. Alguns elogios a gente tem que falar. Parabéns pelo plantão de psiquiatra. Que cidade tem psiquiatra no plantão? Eu tenho que ser justa. Eu fui perguntar para uma mãe que estava com a filha aguardando que ela foi na Unimed, a médica falou que a criança não tinha nada, e ela não feliz, ela voltou e foi para a UPA. Na UPA, a médica colocou ela em observação com uma medicação e estava aguardando para observar essa criança. E aí, a hora que eu fui saber sobre uma transferência, a mãe falou assim, gente, eu não posso reclamar que aqui eu fui muito melhor atendida do que na Unimed. Que é particular. Que é particular. Então, poxa, que bacana, olha o elogio. Né? A gente também tem que ressaltar isso, porque às vezes tem um bom atendimento do médico, e fato é. Mas a população hoje em massa está ali, na verdade, um pouco, fica estressante você chegar com dor e ficar ali no hospital aguardando um tempo ali de espera. Já vou chegar no médico um pouco estressado porque eu já estou com dor, e o médico também está ali exaustivo porque a população não está sendo muito simpática com ele, porque já está aguardando muito tempo lá fora, e aí vai desenrolando esse tipo de coisa. Vai criando Só um clima pesado, né? Nada justifica a grosseria dessa enfermeira. Não, tá? Nada justifica. Que inclusive eu peço para que a Mandic reanalise, né, os enfermeiros que estão lá. Porque eu gostaria de ser bem tratada. E quero que a população seja bem tratada. Para mim, ela já teve a capacidade de ser estúpida. Para a população, eu acho que ela tem em dobro. Ponto final. É a minha visão. Meio-dia, 9 minutos. E ontem eu saí da sessão, fui lá.
Aí eu queria conferir, porque eu gosto de conferir quantos médicos tem na sala, atendendo. A população quer saber se o médico está na sala, está dormindo, está comendo. Sim. E eles podem fazer isso, mas de uma maneira organizada e que não impacte nos atendimentos. Só que eu gostaria de ver mesmo se os médicos estão aí. E eu posso ver, eu acho que eu tenho essa prerrogativa. Claro que tem. Lógico, se você está ali eu sou representante sua, vou entrar lá, vou conferir quantos médicos, 1, 2, 3. Um na pediatria, olha, ele está atendendo, Gente, ó, realmente, está todo mundo atendendo, os médicos estão aí. Agora eu não sei dar um retorno para a população, aí eu chego lá, aí eu saí com um boletim de ocorrência, porque eu não posso adentrar mais dentro do pronto-socorro. Que beleza. 12:09. Bom, se a representante do povo não pode entrar... Eu acho que o povo também não, mas... 12:09. Gente, estamos chegando ao final. Eliane, mais uma vez, obrigado. Suas considerações finais, minha amiga. Eu que agradeço, Marcial. Estamos aqui mais uma vez. Estaremos na próxima semana com outro vereador. Agradeço aqui a presença da nossa presidente, Miriam Vanessa Pires Franzini, nossa primeira vez aqui. Espero que venham outras em breve. E fico muito feliz aqui, até gostaria de dizer isso em público, eu fico muito feliz de ter entrado num concurso público com ela como presidente da casa. Isso não é puxar saquismo, tá? É um elogio. As mulheres se defendem. Ah lá, mas é claro. Vocês são Mas é isso, agradeço então aqui. Mulheres, juntou 2 mulheres junto, meu filho, já vira máfia, cara. Não tem jeito. Vira máfia. Miriamzinha, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Eliane. Ai, tá vendo? Elogio, ela também é uma excelente funcionária, viu? Lá da Câmara, do Legislativo. E a gente tem que passar para tentar fazer a diferença, né? Eu acho que prejudicar nunca, tentar melhorar sempre, né? Então agradeço o retorno, porque realmente 20 reclamam e 1 elogia, né? Então, assim, quero agradecer. E você, né, meu amigo? Que tá sempre aí, sempre muito à vontade de vir aqui também, de falar o que a gente quer falar. O seu público, que eu fico muito à vontade, são públicos que eu conheço. E sempre mandam, Vanessa, eu vi você lá, você falou isso, Vanessa fala aquilo. Isso é muito bacana. Então, obrigada, 107, pela oportunidade. Seja sempre muito bem-vinda aqui, tá bom, gente? 13h11. Rapaz do céu, ela acabou com o nosso almoço. O almoço é do Marcial hoje, vai pagar hoje, Marcial. Minha marmita tá gelada, cara. Eu preciso comer também, então bora. Bora. Gente, chegamos ao final de mais uma edição do programa De Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal.